Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou falar aqui sobre a disbiose. Se você se interessa nesse assunto, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Quem não faz parte do canal, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, clica nesse botão. Do lado tem o sininho, ativa o sininho para que assim você, depois que selecionar a opção todas, né? Toda vez que eu postar um vídeo novo, aparecer ao vivo, você receba um aviso para que você não perca nada. Olha só que bacana. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou nutricionista com especialização na área clínica e esportiva. Como eu adiantei, eu vou falar sobre a disbiose, né, ou disbiose intestinal. E eu vou focar sobre os seguintes aspectos: o que é disbiose, quais são as causas, ou pelo menos, né, algumas das causas possíveis, e o tratamento. Então, bora lá. Bom, e para começar, vou falar sobre o que é disbiose intestinal. De cara, vamos falar então do intestino. Quando a gente pensa em intestino humano, vamos agora pensar em um outro conceito, que é microbiota. Ou seja, lá no intestino humano, qualquer pessoa, tá? Tem bactérias. Existem várias bactérias, inúmeras bactérias dentro do intestino humano. Só que tem um detalhe, um pequeno e grandíssimo detalhe, que é a questão de que existem tipos variados de bactérias. Tem bactérias que vão exercer efeitos bons, maravilhosos no seu corpo. Bactérias boas, portanto. Mas tem também aquelas bactérias que não são tão legais assim. São as bactérias ruins, ou também chamadas de bactérias patogênicas, que são justamente bactérias que possuem, né, algum potencial de causar danos, efeitos negativos no corpo daquele organismo, daquela pessoa. Só que aquilo, todo mundo tem bactérias boas e bactérias ruins. Só que o ideal é que você tenha mais bactérias boas. Então aí você tem um intestino saudável. Mas quando você tem o inverso, ou seja, mais bactérias ruins, as bactérias patogênicas a todo vapor com suas atividades e se proliferando, aí você tem o quê? Um intestino não tão saudável. É aí que entraria então o conceito de disbiose, que é quando você tem uma composição microbiana na microbiota intestinal não muito favorável. Ou seja, a composição não está favorável, bem como o funcionamento dessa microbiota. Porque quando você tem mais bactérias boas, o seu intestino funciona melhor. Quando você tem mais bactérias ruins, negativas, o seu intestino muda o funcionamento, né? A forma como ele funciona muda. Então o funcionamento vai se dar de outra forma. Um intestino menos saudável, menos íntegro, com funcionamento menos interessante. Então o que é disbiose? É isso. Bom, mas vamos então conhecer agora as causas dessa disbiose intestinal. Ou, como vocês vão ver já, né, algumas dessas possíveis causas. Só um detalhe, o que eu estou falando aqui agora, e boa parte do que eu estou trazendo, compartilhando para vocês aqui nesse vídeo, tem uma referência científica, tá aqui, respalda, né, muito do que eu estou falando aqui, que é essa aqui, ela aparece aí embaixo para vocês, né, a fonte que é de um artigo científico de 2017. Pronto, detalhe, né, já deixado bem claro aqui, vamos lá. Na tela eu coloquei uma divisão, intestino saudável e abaixo, né, o intestino disbiótico, só para vocês terem, né, uma divisão do que pode diferenciar o intestino saudável para o intestino disbiótico, né? O que separa essa linha, a famosa linha tênue, né? O que separa você estar com o intestino saudável ou não? Ou, no caso, o disbiótico, né? Vamos lá. A genética. Quando a gente fala, gente, em muitas alterações diversas no corpo, sempre vai ter, né, a genética envolvida. Então, é claro, se você nasceu e você tem um pai, uma mãe, que já são um pai e uma mãe com uma microbiota ruim, sei lá, são indivíduos obesos, então a criança que nasce já tende a ter uma microbiota desfavorável. Então que fique claro que a genética também contribui, nesses casos, contribui. Temos também a contribuição de processos de infecção e ou inflamação. É porque, por exemplo, quando você tem infecção, né, meio que isso já gera uma inflamação. Mas independente de você, de repente, não ter tido uma infecção, mas você pode ter um indivíduo inflamado, por exemplo, no caso da obesidade, que foi um exemplo que eu citei agora há pouco. Pois é, um indivíduo obeso, ele não é obeso porque ele foi infectado por um vírus ou alguma coisa do tipo. Não, ele desenvolveu a obesidade, por exemplo, por hábitos de vida inadequados, e a obesidade é uma doença inflamatória. Então é um indivíduo ali que tem um processo inflamatório mais ativo naquele corpo. Então por isso que tem aqui, né, ou infecção, ou inflamação, ou as duas coisas juntas, quando for o caso da pessoa ter tido uma infecção que gerou a inflamação. Que quando trata-se de infecção, por exemplo, né, a pessoa se infeccionou por algum quadro infeccioso, no caso, né? Fui redundante aí. Então, às vezes, o tratamento que o médico passa é o que? Usa antibiótico. E quando você usa antibiótico,
isso é um motivo que você acaba gerando um prejuízo na microbiota. Deixando bem claro, tá, que com isso não quer dizer que vocês nunca devam usar antibiótico quando for prescrito para vocês, não é isso. Mas é a questão que também é um fato de que o uso de antibiótico, né, pode gerar também um prejuízo na microbiota. Então a gente tem que ver o quê? Quais são as possíveis infecções que a gente pode estar evitando, né? Então a gente tem que ver aqui por outro olhar, né? Para que a gente não precise ficar se expondo a tantos antibióticos assim, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para tentar ter um melhor sistema imune, enfim. Ou seja, até meio que acabei pelo exemplo que eu dei da obesidade, em outras palavras, a obesidade favorece, né, o intestino não saudável. Na verdade é uma coisa muito associada. A obesidade prejudica a sua saúde intestinal e muitas vezes é justamente o seu intestino, por não estar saudável, por ser um intestino disbiótico, né, como eu estou chamando aqui, é esse intestino disbiótico muitas vezes que favorece o ganho de peso, que favorece com que a pessoa vá engordando e se torne uma pessoa obesa. Se ela ainda não era, ela pode até desenvolver obesidade por conta disso, por conta de inicialmente ter desenvolvido uma disbiose. Mas bora para uma outra causa desse intestino disbiótico que é muito relacionado com a minha área. Olha só, a dieta. Pois é, aquilo que você come por meio, né, dos alimentos, enfim, a sua alimentação, a depender do que você come, se é uma alimentação saudável ou não, você pode contribuir para um bom intestino. Obviamente, se você tem uma dieta saudável, você vai contribuir para aquele outro tipo de intestino ali em cima, né? O intestino saudável. Mas se você tem uma dieta pouco saudável, não vai ao nutricionista, não se alimenta bem, você favorece esse fenômeno aí, né, que está acontecendo logo abaixo, que é justamente, né, o cenário de um intestino disbiótico, onde temos a dieta como uma também das causas possíveis, porque o que você come vai nutrir também as células do seu intestino. Então, se você dá nutrientes ou alimentos ruins, você está nutrindo mal, ou melhor, não está nutrindo, né, o seu intestino de uma forma bacana. Então a gente tem que se alimentar bem, ter uma boa dieta para evitar que o nosso intestino fique com a má saúde, né, intestinal, o que poderia causar uma disbiose. E ao mesmo tempo que cada um desses elementos aqui pode causar a disbiose, esses fatores aqui entre si, eles interagem, porque a gente é um indivíduo, né, nós somos um organismo em que tudo é uma interação. A sua genética interage com o que você come interage com a sua genética, a sua dieta pode fazer você ficar mais inflamado ou não. Então meio que tudo aí interagindo é o que vai na balança pender para um lado ou para o outro. Se vai pender para um lado do intestino saudável ou se vai pender para o lado de um intestino não tão saudável, que seria o intestino disbiótico. Então essa balança vai pender para que lado? Muito por conta dessas causas aí. Elas sozinhas e elas interagindo entre si. E lembrando que uma das causas é a dieta, é a alimentação. Portanto, só reforçando então, né, de que a nutrição tem um impacto muito grande na sua saúde, inclusive na sua saúde intestinal. Na verdade, a sua saúde intestinal dita muito sobre a sua saúde geral. Muita coisa desanda no seu corpo quando o seu intestino não está bem, quando o seu intestino não está saudável. Então é tudo meio que assim, importante, né? Quer dizer, meio não, né? É importante, tudo é importante. Cuidar do seu corpo como um todo. Mas como aqui o foco é falar do intestino, eu acho importante deixar isso claro. Que quando você não cuida do intestino, não é só o intestino que não vai ficar saudável. Ah, mas o intestino não estando saudável, pouco importa. Eu não estou sentindo nada, eu não enxergo ele. Então, por mais que eu não esteja bem do intestino, mas ok, dá para levar. Cuidado. Mesmo que você não esteja enxergando o seu intestino, mesmo que você não esteja sentindo dor ou algum desconforto mais direto, um intestino que não é saudável, um intestino que é disbiótico, ele vai te trazer problemas. Se não agora, em algum momento. Isso é meio que assim, certo. Por quê? Porque muita coisa desanda, como eu falei, se o seu intestino não vai bem. Porque o que acontece no intestino repercute no seu corpo como um todo. Então, vamos tentar evitar ter um intestino disbiótico. Mas para quem já tem, para quem tem um intestino que não está muito saudável, né, como eu falei, que eu também iria dizer sobre o tratamento, basicamente o tratamento inclui, diante do que eu falei aí, por exemplo, na questão da inflamação, evitar processos inflamatórios. Por exemplo, a obesidade, evitar ser uma pessoa obesa. Se você já é um indivíduo obeso, qual é o tratamento da disbiose? Tratar a obesidade. Tratando
a disbiose, você trata a obesidade. Tratando a obesidade, você trata a disbiose, ou seja, uma coisa vai ajudar na outra. Então, vai depender muito disso também, né? Se o seu caso de disbiose, né, caso você tenha, é o que? É a inflamação que está causando? Temos que tratar a inflamação. É a dieta, ou seja, tudo começou, por exemplo, a inflamação, a obesidade vieram por conta da dieta, pela sua alimentação ruim. O foco vai ser onde? Na dieta. O que você come ruim tem que ser melhorado. Então, na verdade, a mudança é basicamente envolvendo esses fatores aí, né? A carga genética que você herdou, né? Isso aí a gente não tem como mudar. A gente tem como mudar a expressão dos genes. E um dos fatores que pode contribuir para mudar a expressão dos seus genes é o que você come. Ou seja, cuidar de processos inflamatórios, e para cuidar de processos inflamatórios a alimentação ajuda muito, e o fator dieta que eu falei lá, basicamente é isso, cuidar da sua dieta. Então, o que eu quis enfatizar aqui foi isso, a contribuição da sua alimentação, tanto no quesito de que pode causar a disbiose, se você não se alimenta bem, quanto no quesito tratamento. Se você tem um intestino que não é saudável, qual é o tratamento que você tem que ter de cara em mente que você vai precisar cuidar? A dieta. E para quem não tem disbiose, para quem não tem um intestino que, sei lá, tá ruinzinho, ou seja, se você nunca teve problema, ótimo, cuide-se para que você não tenha uma alimentação saudável, vá ao nutricionista para que você tenha uma alimentação saudável, para que justamente você não chegue nem a desenvolver uma disbiose, né? Porque para que chegar ao ponto de ter uma disbiose se você nem tem, nunca teve, nem chega a ter, né? Quero deixar bem claro que este conteúdo aqui está sendo liberado com antecipação para quem é membro do clube do meu canal no YouTube. O que é isso? Aqui embaixo vocês encontram uma ferramenta, um botão escrito Seja Membro. Tem também um link na descrição onde você pode clicar para ser membro do meu canal. Quem é membro do canal tem essa vantagem de que todo mês eu preparo um vídeo especial, como esse daqui, que eu considero especial porque tem uma didática diferenciada, né? Eu libero esse vídeo, ou melhor, todo mês um vídeo, né, eu faço e libero com antecedência logo no início do mês para quem é membro do canal. Este conteúdo liberado com antecedência só vai ser liberado para todo o canal, para as outras pessoas, lá no final daquele mesmo mês, ou seja, umas 3 semanas depois. Se você quiser ter essa vantagem, além de colaborar com o crescimento do meu trabalho aqui na internet, no YouTube, seja membro. Agradeço. E quanto ao vídeo aqui, né, se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo. Comente se você gostou, para eu saber, né, o quanto que você gostou. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode perguntar. Deixa as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse conteúdo porque eu tenho certeza que alguém aí pode se beneficiar a mais também com isso. Da mesma forma que você, leve adiante. Essa é uma outra forma de você ajudar no crescimento aqui do meu trabalho, né, divulgando para outras pessoas que ainda não conheciam o meu canal. Então faça isso também. E já aqui na tela, aqui, ó, vai aparecer uma foto minha, bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal enriquecedor. Faça isso se você ainda não tinha feito. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo.